Ok, muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos ver quem está no chat. Olho de Rapina, bem-vindo, Olho de Rapina. Tiago Silva, bem-vindo. Ciências News, meu amigo, Ciência News, muito bem-vindo também. A Ned esteve por aí, mas infelizmente ela também não vai poder participar. Quem mais está aqui? Tiago Dornelles, bem-vindo. Tiago Silva também, né? Também está aqui. Quem foi o first hoje? Deixa eu voltar. Foi o Juan Pablo. Juan Pablo foi o first. Alex Lima, mestre das galáxias, bem-vindo. Márcio Moreto, muito bem-vindo, Márcio. Cristiane Lírio, muito boa noite, Cristiane. Cristiane, por que você não está de moderadora, minha amiga? O que houve? Só um instantinho aqui, peraí, deixa eu resolver esse problema. Prontinho, problema resolvido. Neto está aqui no chat, tá certo. Bom, gente, a ideia hoje, tá? Aqui do chat, é dar uma ideia para vocês. Ned, aquilo é uma coruja. Eu não tenho o chroma key que o Rapina tem, né, para fazer aquele cenário bonito, com aquele telescópio fake lá atrás, né? Aqueles livros é tudo fake, aquilo é chroma key, viu, gente? Eu ainda não aprendi a fazer aquele chroma key do, do Rapina. Então, enquanto eu não aprendo a fazer o chroma key, eu boto a corujinha ali, tá? Mas só para melhorar, né? Esse meu visual aqui é terrível, horrível. Tentei botar uma camiseta ali, também não deu certo, né? Mas eu vou tirar a coruja dali, porque senão vocês vão ficar distraídos com a corujinha ali, né? Aí não vão prestar atenção na live. Então, não. Vamos, pronto, já brinquei, já fiz a brincadeira com a coruja, né? Vamos tirar ela daqui. Tá aqui ela. Isso aqui a gente usa, sabe para quê? Para prender porta, porque aqui costuma ventar muito, costuma ter muito chuva de vento. Tá, então tem duas. Tem uma aqui na porta do meu quarto, tem outra na porta do quarto da minha mãe. A gente coloca ela como peso, para não deixar a porta bater com o vento. Fora isso, a gente bota também aquele apoiadorzinho, uma cunhazinha de plástico, né? Embaixo da porta. Bom, gente, posso começar então? Vocês estão prontos? Vamos lá. A ideia é a seguinte. Quando não havia o GPS ainda, tá? A gente fazia navegação. Eu sei, a coruja é a mascote do Rapina. Pô, botei ali em homenagem a ele mesmo. Tinha que ser um lobo para um lobo do mar. Tinha. Tinha que ser. Aliás, tem uma frase interessante com a imagem de um lobo. Sabe aquele lobo do Game of Thrones, né? Aqueles lobos gigantes do Game of Thrones? Ele diz assim, inclusive eu cheguei a usar isso no meu WhatsApp como logo lá do meu WhatsApp, é assim, ó. Se me derrubar, me derruba. Mas quando eu levantar, corre. Eu parei de usar isso porque eu comecei a usar isso no meu WhatsApp, mas eu parei de usar porque eu achei muito agressivo, né? Nunca foi minha intenção ser muito agressivo. Muito agressivo aqui, né? A minha camiseta hoje é em homenagem à evolução, tá? Tá aqui, ó. A evolução, ela vem desde do primeiro aqui, o Pithecanthropus erectus, né? Depois vem como é que é? O homem de Neandertal, acho que tá aqui. Depois vem o Homem Sapiens, depois vem o homem com que aprende o Krav Maga. A evolução termina com o Krav Maga, tá bom? É só uma brincadeira, uma brincadeira com o Krav Maga aqui. Mas o que eu quero dizer então para vocês? Quando não havia o GPS, a gente navegava por estrelas, fazia navegação costeira, que é a navegação que a gente vai acompanhando a costa, vendo os faróis que estão na costa, né? Reconhecendo, cada farol tem uma forma de piscar diferente um do outro. Tinha navegação eletrônica, que é a navegação por instrumentos eletrônicos, e também tinha navegação estimada. E é esse o tema que eu quero abordar hoje aqui para vocês, porque é um tema simples. Das navegações, é a navegação mais simples que existe, tá? Quando você, vamos dizer que você vai daqui do Brasil para os Estados Unidos, tá? Então você vai navegando pela costa, vai fazendo navegação costeira, até chegar no Cabo Calcanhar. Quando chega no Cabo Calcanhar, vocês vão se afastar de terra. Depois de algum tempo, quando chegar mais ou menos umas 24, 25 milhas náuticas, tá, de distância da Terra, a Terra vai começando a desaparecer. Vocês vão vendo ela ficando cada vez mais baixa, por causa, evidentemente, da curvatura da Terra, né? Então, vocês vão perdendo a visão da Terra. Então, vocês não têm mais farol para marcar. O próprio radar já não capta mais
a forma da Terra, né, a forma do cabo calcanhar, que a gente ainda fica um bom tempo ainda marcando pelo radar, depois vai saindo de perto. E o que acontece é que a gente vai ter que navegar pela navegação estimada até que se tenha estrelas ou uma posição favorável do Sol para você ter uma reta e fazer navegação astronômica e ter uma posição. Isso tudo antes do GPS aparecer, tá? Então, os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, através de imagens, já que eu não tenho comigo nenhum material de navegação, tá? Eu não tenho sextante, eu não tenho régua paralela, eu não tenho compasso náutico, eu não tenho carta de navegação comigo, mas eu tenho algumas imagens, e eu posso mostrar essas imagens para vocês terem uma ideia, tá? Então, qual é a essência da navegação estimada? A palavra já diz, é uma estima, tá? Se você sai do Cabo Calcanhar, vamos dizer que você passou pelo Sueli Quaresma, muito bem-vinda, e se inscreveu agora no meu canal, muito obrigado, tá? Se estiver aqui no chat, agradeço de coração pela inscrição. Marca o sininho lá também. Então, quando a gente fala, vamos dizer que a gente saia daqui do Cabo Calcanhar, lá do Rio Grande do Norte, por volta de meia-noite. A gente só vai ter posição de estrela de manhã, né? Porque, como eu já falei antes, lá no meu vídeo sobre navegação astronômica, que depois eu vou deixar aqui, ó, agora eu já aprendi a botar cartão, viu? Botar card aqui. Eu vou deixar aqui em cima, depois, quando eu fizer a edição dessa live, eu vou botar aqui em cima lá a referência lá para o meu vídeo de navegação astronômica, tá? Vai estar ali. Então, o que acontece? Quando a gente sai do Cabo Calcanhar durante a noite e não tem como fazer navegação por estrelas até o dia amanhecer, a gente vai ter que navegar por navegação estimada. Então, a gente tem a velocidade do navio até aquele ponto, que foi a última vez que a gente teve uma posição confiável, tendo terra vista ainda, certo? E você, pela linha de rumo que você traçou, o que é linha de rumo? Linha de rumo você coloca na carta náutica, no mapa, você coloca aquela linha que você vai ter que seguir, certo? Aquele que a gente chama de rumo, tá? Vamos dizer que a gente vai daqui para Jacksonville. Então, a gente vai traçar uma linha que vai daqui até Jacksonville, passando pelo Caribe, fazendo umas curvas ali pelo Caribe, até chegar em Jacksonville, lá na Flórida. Normalmente era o primeiro porto depois do Brasil, onde eu fazia navegação para a costa leste dos Estados Unidos. Então, o que você faz? Você vai calcular pela marcha. A marcha do navio é calculada em nós. Um nó é 1 milha por hora, tá? Vamos dizendo aí, se eu estiver falando muito rápido, se a informação for muito rápida e muito complicada, me falam aí que eu volto atrás, eu repito, quantas vezes for necessário, sem problema. Eu vou tentar simplificar ao máximo, porque eu sei que eu estou falando com pessoas que são leigas, tá? Eu não estou falando com pessoas navegadoras. Então, a minha intenção é deixar vocês familiarizados com a navegação, tá ok? E uma coisa também que eu quero lembrar a todo mundo, que não é para ninguém sair daqui navegando. Tiago, o Cabo Calcanhar fica no Rio Grande do Norte. Se você olhar o mapa do Brasil, você imagina o mapa da América do Sul, do Brasil, como se fosse um pé. Você vai ver que é um pé direitinho, tá? Ao contrário. Então, a parte mais setentrional do Brasil seria aquele cabo que fica lá no Rio Grande do Norte, que tem a forma do calcanhar brasileiro. Ali é chamado de calcanhar. Ali tem o farol do Cabo Calcanhar, tá? Então, quando a gente se afasta dali, coisa de 2 ou 3 horas, você já não vê mais terra nenhuma. Se isso for durante a noite, fica mais difícil, porque você não tem sol, você não tem estrela. Aliás, você tem até estrela, mas não tem horizonte para fazer cálculo com sextante, para tirar a posição. Então, você vai ser obrigado a utilizar a navegação estimada. Então, como é que a gente faz isso? Como eu falei, a gente traça o rumo e vamos imaginar que a sua velocidade, a última velocidade que você calculou foi 18 nós. O que é um nó? Um nó é 1 milha por hora, tá? Sendo que o nó é 1 milha por hora, essa milha é milha náutica, tá? 1 milha náutica equivale a 1.852 metros. 1,8 quilômetros. Multiplica por 2, para ter uma noção mais ou menos. Quando eu falo 18 nós, para vocês terem uma ideia de uma velocidade em terra, seria mais ou menos como se fosse uns 18 vezes 2, né? 36 quilômetros mais ou menos, tá? Por hora. É pouco, né? Mas lembra que a gente está falando em navio, gente. A gente não está falando em carro. Navio é a água, ele se desloca sobre a água. O carro não, o carro tem mais atrito, ele se desloca sobre o chão, sobre o asfalto.
Então, o atrito é maior, ele se desenvolve mais rapidamente, ele atinge velocidades maiores. Mas os navios, na época que eu navegava no início da minha navegação, lá para os anos 70, 72, por aí, 79, 80, para ser mais exato, o que acontecia? Naquele tempo, a gente ainda conseguia velocidade de 20 nós, 22 nós, mas quando começa a ver a contenção de despesas, eles vão começando a isolar cilindros do motor e vão começando a diminuir a velocidade para poupar combustível para gastar menos. Então, essas velocidades foram caindo. Qual a velocidade de cruzeiro de um navio grande e qual a velocidade máxima? Bom, a velocidade máxima depende muito do tipo de motor, tá, e de quantos cilindros tem o navio. Tá? A velocidade de cruzeiro varia também, porque se a empresa tem pressa de chegar, tá, porque depende do contrato, né? O contrato, às vezes, você tem carga perecível. Como, por exemplo, existem navios lá, tem muito em Belém do Pará, que tem navios que vão e voltam para Manaus carregando bois. Tem navio que carrega bois, carrega animal, né? E tem navio com carga perecível, com carga que tem prazo para entrega, senão estraga tudo. Como alimentos, esse tipo de coisa, containers frigorificados, tá? Que tem que ficar ligado e controlando a temperatura o tempo todo. É tudo carga perecível. Nesses casos, o contrato pede uma marcha, o contrato da navegação, ele pede uma marcha mínima. Então, aquele navio tem que manter aquela marcha média de tantos nós por dia. Tanto é que é obrigatório nosso a gente lançar no diário de navegação marcha média do dia, marcha média da hora, a gente sempre calcula isso, está sempre lá registrando, porque o comandante tem que prestar contas lá, quando ele entrega a carga, tem que prestar conta lá dos relatórios de marcha, que foi tudo cumprido de acordo com o contrato, senão vai tudo por água abaixo, né? Perde todo o frete, perde tudo. Então, voltando no caso da navegação estimada, a gente eu cheguei a navegar no início a 22 nós, tá, de navegação de cruzeiro, vamos dizer assim, a velocidade média, e também cheguei a 18 nós e nas últimas vezes já estava 12, 13 nós de velocidade mais ou menos. Então você traça aquela linha de rumo e vamos imaginar que a sua última velocidade que você teve corretamente foi 18 nós. Então o que você vai fazer? Você vai calcular vamos dizer assim, 5 horas a 18 nós, quantas milhas náuticas esse navio andou, tá? Aí você faz as contas e você vai abrir o compasso náutico e vai navegando lá em cima daquela linha de rumo, com as 18 milhas náuticas abertas no compasso náutico, você vai em cima da carta náutica lá colocando 18, até chegar num ponto você vai marcar lá. A gente simboliza por um triângulo, que significa, quando você vê um triângulo em cima de uma linha de rumo e um horário, por exemplo, 4 horas da manhã, um triângulo, significa que aquilo ali é uma posição estimada, não é uma posição verdadeira, tá? O que acontece? O navio está ali? Pode não estar, porque você tem corrente, você tem vento, tudo isso tira o navio da linha de rumo. Mas você tem uma base. A partir dali, daquela posição estimada, que você vai fazer a navegação astronômica para você, a partir daquela posição estimada, você calcular o erro que vai te levar para a posição real do navio. Tá? Então, vocês estão entendendo até aí? Me dá um retorno aí, se até aí está claro, se tem alguma dúvida até esse ponto. Porque eu vou começar a botar imagens aqui. Por enquanto está tudo certinho, vocês estão me entendendo bem? Se alguém não entendeu alguma coisa até aí, fala que eu repito, sem problemas. Lembrando, a gente tem a última posição que tem a velocidade correta, tá? A velocidade exata que nós achamos, e depois é só você ficar calculando em cima daquela linha de rumo aonde o navio deveria estar em determinado horário, tá? Basicamente velocidade média vezes o tempo de direção aproximada certa. Exatamente, Thiago, é isso aí, tá? Então vamos lá, vamos fazer a primeira, vamos tentar aqui, se eu não vou fazer um desastre de novo, né? Começar a compartilhar a tela com vocês aqui. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma imagem. Aqui nas minhas imagens, aqui tem uma régua paralela. Isso aqui, gente, é uma régua paralela. Está todo mundo vendo aí a régua? Todo mundo consegue ver a régua paralela aí? Isso é uma régua paralela, tá? O que isso aí faz? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem essa parte de baixo, tá?
E aqui tem essa parte de cima. Esses dois dispositivos aqui, ó, de metal, vocês veem, se vocês segurarem com uma mão essa parte aqui, com a outra mão essa parte, vocês vão poder juntar, unir essas réguas, tá? Essas réguas vão ficar juntas. Então, vocês vão levar essa régua unida, as duas juntas, para a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que é uma rosa dos ventos na carta náutica. Aqui. Isso aqui é uma carta. Aqui é Cabo Frio, tá? É Cabo Frio. E aqui é a Restinga de Marambaia. Vocês vão ver. Ah, perdão. Aqui é São Sebastião. Aqui ele é de São Sebastião. Tá? Aqui é do Rio de Janeiro a Santos. Para cá é a entrada de Santos. Aqui é São Sebastião. Aqui é a Restinga de Marambaia, tá? E aqui é a entrada do Rio de Janeiro, ó, tá? A rosa dos ventos é isso aqui, ó. Isso aqui é a rosa dos ventos, tá? Vocês estão vendo aqui rosinha. Aqui tem a indicação do norte magnético e do norte verdadeiro, tá? Então, com essa régua paralela, que está aqui atrás, essa régua paralela aqui, vocês vão colocar ela nessa rosa dos ventos, aqui, e vão botar ela na direção do rumo. Por exemplo, se o rumo está por aqui assim, ó, em 45 graus, vocês vão unir a régua paralela aqui, a parte da beira dela, daqui do 45 graus, passando pelo meio da rosa dos ventos, até o outro lado, somando 180 graus, quanto é que dá aqui, tá? Vai dar 1, 5, 4, 2, 7, 3. Então, vocês vão ter aqui 45 com 275, mais ou menos, vão ter aqui vão colocar a régua paralela aqui. Aí vocês vão voltar para a régua paralela e vão fazendo esse jogo. Ó. Primeiro, aperta essa parte aqui e junta essa parte aqui e puxa para cá. Aí, ao mesmo tempo, segura essa parte de cima, puxa essa parte de baixo para cá e vocês vão andando com essa régua paralela até a parte que vocês queiram para fazer o traçado da linha de rumo, que vai ficar mais ou menos assim. Ó. Essa aqui não, deixa eu ver uma melhor aqui. Essa aqui também não. Tem uma carta náutica aqui muito boa. Régua paralela 2. Ó, essa aqui, ó, essa amostra aqui tem uma régua paralela já em cima da carta. O compasso de navegação, que é esse aqui, e um lápis. A gente não usa caneta nas cartas, não. A gente usa lápis, tá? Isso aqui eu coloquei, essa imagem eu separei para mostrar o compasso que a gente usa. Não é um compasso de grafite, é um compasso de ponta seca, os dois compassos. Tá? E tem também rumo traçado. Essa imagem aqui mostra para vocês mais ou menos como é que fica um rumo traçado. Tá? Olha aqui. Vê se vocês conseguem acompanhar comigo aqui. Isso aqui, ó, é uma linha de rumo. Aqui tem uma linha de rumo, ó. Vem daqui para cá. Aqui tem uma posição marcada. Vê se eu consigo dar um zoom aqui. Se vai pixelizar. Eu acho que não, né? Eu acho que tá bom assim. Então aqui, ó, é uma posição marcada por navegação costeira, que eu ainda vou ensinar para vocês outro dia, tá? Ela foi feita com marcação de 2 pontos de terra. Ela foi feita com esse ponto de terra aqui nessa direção, cruzou com um ponto de terra daqui, dessa direção aqui, ó. Então, daqui teve uma posição exata do navio. Aqui tem uma mudança de rumo, ó. Nessa parte aqui tem uma mudança de rumo, tá? E o que vai acontecer? Quando vocês estiverem navegando, vocês vão chegar num ponto, aqui também tem uma outra marcação, tá vendo? Tem um outro ponto de marcação. Quando vocês chegarem lá no Cabo Calcanhar, lá em cima, vocês não vão ter mais condições de fazer esse tipo de marcação, de tirar a posição do navio. Então, vocês vão calcular com aquele compasso que eu mostrei, tá? O quanto que o navio andou naquele espaço de tempo, tá? Até vocês chegarem na posição que vocês estão. É um cálculo estimado, não é um cálculo preciso. Como já dizia Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Esse preciso aí é de precisão, é de exatidão, não é de necessidade não, tá? Navegar é preciso, viver não é preciso, lembram disso? Então, esse preciso do Fernando Pessoa é precisão no sentido de ser verídico, de ser exato, e não é no sentido de necessidade. Navegar é uma ciência exata, tá? É uma ciência precisa. Viver não. Viver a gente pode morrer a qualquer momento, não é uma coisa exata, não é uma coisa precisa. Ok? Então, a navegação estimada é isso, é vocês calcularem velocidade, tempo, como quem foi que falou? Foi o Thiago Dornelles, né? Velocidade,
Média versus tempo e direção aproximada, exatamente. Na verdade, não é bem direção aproximada, não. A gente faz a direção que a gente quer que o navio siga. Tá? Mas, como eu falei, existem correntes, existem ventos, né? Aliás, vocês sabem qual é a diferença de corrente para maré? Vocês sabem essa diferença aí? Vamos ver quem me diz aí qual é a diferença de corrente e maré. Vamos ver quem sabe disso. Alguém se habilita a me dizer qual é a diferença? Enquanto eu tomo um gole no meu café aqui. Ô, Ciências New. Você está conversando com Verdade Limitada, né? Canal amigo, a gente chama de canal parceiro, né? Tem uma relação lá do lado do YouTube que é canais parceiros. A gente pode escrever lá canais parceiros e colocar lá. Eu não sei exatamente qual é a influência que isso causa nesses algoritmos do YouTube aí, mas é bom para as visitas, né? As visitas que chegam lá, ele é parceiro do Rapina, ele é parceiro do Orquidário Imperial, ele é parceiro do Ciência News, ele é parceiro do Verdade Limitada, ele é parceiro da Nélia de Oliveira, isso é bom. É muito legal a gente chegar lá no canal do Rapina e ver que o Pirula é parceiro dele, entende? Isso é muito bom, é muito legal. Ele é parceiro do Pirula. Isso dá o quê? Credibilidade. A gente vê quem são os canais ali que são sérios, que são parceiros. Uma coisa que eu aprendi, muito cuidado com os canais que vocês colocam como parceiros, né? Porque isso gera credibilidade ao canal, tá? Cristiane Lírio disse que não sabe a diferença. Alguém falou aqui, maré é perto da costa, Tiago Dornelles? Chutou sim. Não, mas não é bem essa a explicação, não. Você chegou bem perto do gol, tá? Alguém mais deu outra explicação aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem foi. Deixa eu ver. Teve uma outra explicação melhor aqui. Deixa eu ver se eu acho. A ignorância. Existem como submarinos, navios movidos a energia nuclear e solar? Olha, energia solar já existe sim, tá? São coisas muito recentes, mas já existe. Eles são muito anti-econômicos, tá? Navios nucleares existem, mas devido ao problema da periculosidade desses navios, em termos de sinistros, né? Nenhum navio tá livre de acontecer um acidente com eles. E não, você não errou não, Dornelli, você chegou perto, mas você não errou. Tá? Já vou explicar já. Deixa eu só falar sobre os navios nucleares que me perguntaram aqui. Um navio movido a energia nuclear, inclusive o Enterprise, né, que é o navio de guerra americano, o porta-aviões americano, ele é movido a energia nuclear, né? O que acontece é que ninguém está livre do sinistro. E o que pode acontecer é que um navio nuclear explodindo, pegando fogo, olha só um incidente que seria uma Chernobyl, né? Onde é que vai estar esse navio atracado? Lá em Norfolk. Norfolk é a maior base naval americana lá de navios de guerra, em Norfolk, né? Então, eu passei por lá, a gente via centenas de navios de guerra atracados por lá, inclusive o Enterprise, eu cheguei a ver ele de perto, é imenso, não é nada comparado ao nosso Belo Antônio aí, o Minas Gerais, né, que acho que nem sei se ainda existe aquilo, né? O Belo Antônio, como era chamado antigamente, tá? No caso da energia solar, eu não sei se submarino seria, porque o submarino ele vive debaixo d'água, né? Ele pode até subir para carregar a energia e depois descer. Eu já tive experiência de ter alvos, que a gente chama de imagens no radar, de pontos chegando próximos em rumo de colisão, e de repente desaparece do radar, vai aparecer lá do outro lado. Aí eu chamei aquele ponto pelo VHF, né, que é o nosso rádio de comunicação, embarcação a meu bombordo, aqui o navio tal, não lembro qual era o navio que eu estava, poderia se identificar, por gentileza? Aí o cara falou, aqui é o submarino tal, nós fizemos um teste com vocês, desculpem aí, nós não avisamos porque é questão de instrução e exercício, nós temos que fazer com sigilo, mas desculpem o susto, muito obrigado, nós entramos em rumo de colisão com vocês, mas nós submergimos, passamos por baixo de vocês e emergimos do outro lado. Então, por isso é que você viu aí no seu radar a gente desaparecer de um lado e aparecer do outro, fique tranquilo, né? E tá aí, quem me pediu para contar experiências, histórias, essa foi uma, né? Mas vamos lá, gente. A maré é o efeito causado pela Lua, né? Vamos dizer assim, pela união da força gravitacional da Lua e do Sol,
que faz com que haja aquele aumento, vamos dizer assim, aparente do volume da água do mar, né? Aonde você tem maré cheia, maré alta, maré de cisígia, quando está no estorvo, quando a maré está num nível nivelado, né? Já a corrente não, a corrente é diferente. A corrente são verdadeiros rios que correm no mar, no oceano. Se você estiver nadando, olha, quer ver um exemplo? Aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Ramos, meu pai era nadador, né? Eu tenho quem puxar, eu nado muito também, já nadei muito mais do que hoje, mas eu nadava, já nadei torneios, campeonatos, eu nadava muito, inclusive nos cursos da Marinha Mercante a gente é obrigado a nadar. Para a gente se formar em navegadores, a gente tem que nadar 100 metros em não sei quantos minutos lá, tem que nadar bem, tá? Porque uma das exigências para você poder sobreviver no mar é saber nadar. Você tem que se afastar do navio enquanto ele afunda, porque quando o navio vai para o fundo, a tendência é puxar tudo que está em volta para o fundo junto com ele. Tá? Então você tem que saber nadar para poder se afastar do navio enquanto ele está indo para o fundo. Isso é importante. Então, quando meu pai nadava, ele costumava fazer uma coisa. Isso há muitos anos atrás, quando era permitido, a Praia de Ramos ainda era limpa, né? Não existia o piscinão ainda. O que ele fazia? Ele sentava na Praia de Ramos, descansava um pouquinho, de repente ele saía nadando e ia parar lá no Galeão, que ficava do outro lado, lá no aeroporto. Aí ele chegava no Galeão, ficava sentado lá, daqui a pouco vinha um segurança. Ô, meu senhor, o que você está fazendo aí? Não pode? Não, eu nadei até aqui, estou voltando. Aí ele mergulhava de novo e voltava nadando até a Praia de Ramos. Só que, no meio do caminho, quando ele nadava da Praia de Ramos para o Galeão, tem uma correnteza, uma corrente que passa ali no meio. Então, o que acontece? Ele, como era conhecedor dessa corrente, ele tinha que fazer o que a gente aprende, né? Você não pode nadar contra a corrente. Inclusive, teve um ator, né, há pouco tempo, teve aquele seriado, né, na Globo, né, que ele morreu porque ele foi nadar contra a corrente lá no Rio São Francisco, né? Ele não conseguiu se controlar ali e acabou morrendo afogado, infelizmente, né? O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que nadar a favor da corrente e aos pouquinhos, lateralmente, saindo fora dela. Aí depois que você sai da corrente, você volta para o teu trajeto normal. Então era isso que meu pai fazia. Inclusive ele chegou a apostar com um navegador de canoa, né, que ficava com a canoa. Ele falou: vou te acompanhar com a canoa. Só que meu pai foi esperto e não explicou para ele, não avisou para ele que tinha aquela correnteza no meio do caminho, né? Aí ele falou: eu aposto com você que eu vou chegar primeiro, tá? Vou chegar em primeiro lugar que você. É o cara da canoa. Não tem como. Aí meu pai foi, daqui a pouco meu pai saiu andando de lado, aí o cara da canoa estranho falou: o que ele foi fazer lá? Daqui a pouco meu pai olhou para lá, só viu a canoa rodando direto, todo perdido lá na correnteza, não sabia sair. Meu pai deu a volta, chegou na Praia do Galeão e o cara ainda estava lá na correnteza rodando. Meu pai teve que voltar nadando para avisar para ele: faz isso, para o cara conseguir sair da correnteza, entendeu? Então tá aí a diferença entre corrente e maré, tá? No caso, a corrente tira o navio do rumo. O vento tira o navio do mundo. A direção do mar, da marola, tira o navio do rumo. E a função do navegador, a navegação do oficial de quarto, é justamente conferir, fazer as posições, no caso, antes do GPS, porque com o GPS agora é Disneylândia, né? Você vai lá no GPS, tem latitude e longitude de graça para você, a qualquer momento você vai lá na carta, latitude e longitude, coloca lá e acabou, você tem a posição. Mas quando não tinha o GPS, você tinha que fazer navegação astronômica, eletrônica, navegação costeira, navegação inercial, quando é navegação nos polos, entende? Então, tudo isso tinha que ser feito, incluindo essa navegação estimada que eu ensinei para vocês hoje sobre o que se trata. Tá? A força das águas assusta e o pânico toma conta. Olha, Sueli Quaresma, né? Muito boa noite. Pânico é uma coisa que a gente é treinado a não ter a bordo, tá? Porque numa situação de incêndio, numa situação de explosão, numa situação de adernamento excessivo. O que é adernamento? Adernamento é quando o navio faz isso, ele inclina, começa a inclinar e não consegue voltar para a posição original dele e vai acabar virando ao contrário. O que a gente chama de quilha a portaló, então emborcar. É quando o navio faz isso, ele inverte, ele fica de cabeça para baixo. Tá? Então a gente não pode entrar em pânico, a gente é treinado para isso. Nós fazemos cursos para isso. Inclusive a gente aprende a pular lá dentro da piscina,
a jogar uma balsa autoinflável dentro da piscina, ela infla ao contrário, virada de cabeça para baixo, a gente aprende a subir nela para desvirar essa balsa para poder entrar nela. Tá? Então, a gente não pode pensar em pânico. É difícil, mas não. Inclusive, existem treinamentos a bordo, onde toda a luz do navio é apagada, a gente fica no blackout, e a gente tem que sair do navio em determinado tempo. A gente tem que conhecer o navio, onde é que está a escada, onde é que está o corrimão, onde é que estão as portas. Tá? Com licença, gente. Perdão. Eu acho que a gripe está chegando, a garganta está um pouquinho pesada e eu estou falando bastante, né? Aí vai complicando. Mas é interessante, entende? A gente não pode ter pânico a bordo. Por mais difícil que seja, a gente treina, a gente tem uma convivência a bordo de tantas vezes. Olha, eu fiquei mais de 30 anos a bordo, gente. É uma vida inteira. A gente aprende a não ter medo à toa, né? Não é qualquer mar que me assusta, não. Quando a gente vê aqui a Baía de Guanabara em ressaca, isso aí não é nada. Vai passar perto da África do Sul, vai lá ver o que é tempestade, vai ver o que é mar alto, ondas de 10 a 15 metros. Aí sim, isso é que é complicado. Mar do Norte é terrível. A Baía da Biscay, que fica ali entre a Espanha e a França, são 24 horas de travessia com mar pesado. Para vocês terem uma ideia, existe uma escala chamada escala Beaufort, de vento, tá? Porque o que levanta o mar é o vento, tá? Quanto maior o vento, maior a altura das ondas. Então, o que acontece? O mar não levanta à toa, não, a não ser que seja tsunami, que seja alguma coisa, algum movimento tectônico lá no fundo do mar que venha a gerar um terremoto submarino que cause uma tsunami ou coisa parecida, né? Abra uma brecha lá, que a água entre, retorna, vem a tsunami. Mas fora isso, o que levanta as ondas são o vento. É o vento, tá? Então, existem casos ali na Baía da Biscay, aonde o vento já começa, o mais calmo dele é força 6, nessa escala chamada de Beaufort. Não confundam com Victor Belfort, não, tá? Escala Beaufort. Beaufort foi esse cientista que criou essa escala que vai de 0 a 12, sendo que o 0 é o mar espelhado. É o mar, você olha, você vê o fundo lá, não tem nenhuma rugazinha no mar, o mar está espelhadinho. Quem viu aquele filme Aventura de Pi? Aqui tinha cenas que o mar estava totalmente espelhado, o que, aliás, é um mau sinal, viu? Se vocês estiverem no mar e ver o mar espelhado, corre para a terra. Começa a arrumar para a terra, porque lá vem tempestade aí, lá vem pancada, lá vem mar pesado, tá? Então, o mar 1 começa com uma bafagem, aragem, começa com uma mar ficando crespinho. Mar 2, quer dizer, o vento, força 2, na escala Beaufort, já vai começando a ter umas ondinhas. O vento 3, e assim vai até o vento 5. Quando chega no vento 5, começa a aparecer os carneiros, que são aqueles borrifos brancos d'água por cima das ondas, tá? O mar 6 já começa as ondas a ficarem mais volumosas. Você já não tem tantos carneiros, mas começa a ver aqueles volumes de onda maior. O mar 7 já é problemático. O mar 7, o navio já começa a subir na onda e descer do outro lado, tá? Já começa a pegar jacaré na onda. O mar 7. A gente já tem que começar a reduzir a velocidade do navio para o esforço na estrutura ser menor e a gente conseguir continuar navegando na direção. Mar 8, Mar 9, Mar 10, eu cheguei a ver. Eu não vi o 11 e nem vi o 12 e nem quero ver. Tá? O Mar 12, meu amigo, é furacão, são ondas imensas, é muito difícil você conseguir. Você tem que fazer a famosa navegação em capa, que é colocar o navio numa posição melhor para diminuir a força na estrutura, tá? É complicado. Então, essa escala Beaufort vai de 0 a 12, tá? E a gente usa para ter uma ideia até para boletim meteorológico, a empresa pergunta para a gente, estado do mar, a gente tem que mandar o boletim do meio-dia todos os dias para a empresa. Estado do mar, vento e mar 5, vento 6, porque às vezes o mar está um pouquinho diferente. Por quê? Porque o vento acaba, mas o mar ainda continua um bom tempo até o mar voltar ao normal, tá? Se o vento tiver 200 km por hora, vamos dizer assim, o mar vai subir, vai ficar com ondas pesadas. Aí o vento acalma. O mar acalma na hora? Não, o mar ainda vai ficar umas horas, um dia inteiro ainda pesado, vai demorar a acalmar. É assim mesmo que acontece. Vamos ver a pergunta aí. Ciência News. Na visão de uma pessoa que conhece pouco de mar, vem a pergunta: vocês já enfrentaram terremoto no mar? Como identificar isso? Não tem como, tá? O que acontece é o seguinte: você não pode identificar um terremoto no mar. Você
tem avisos de tsunamis, tá? Existe, uma outra aula, é um outro vídeo que eu vou fazer aqui, sobre sistema de comunicações no mar, como é que se pede socorro no mar, quais são os tipos de comunicação, como é feita a comunicação sem sinal da Vivo, da Claro, da Oi, da TIM, sem sinal de celular. É a comunicação feita totalmente por satélite, Marsat Alpha, Marsat Bravo, Marsat Charlie, Cospa-Sarsat, o que é uma IPIRB, tá? O que é uma... que no avião é chamado de LUT, no navio é chamado de SART, que são transpondedores de radar, tudo isso eu vou explicar. São os meios de comunicação, é um sistema chamado de GMDSS, é Global Maritime Distress Signal System, tá? Ou seja, é um sistema global de pedido de socorro. Então, a gente recebe informações via fax, via telex e via e-mail, informações de agências de terra que informam para a gente, não só de tsunamis, mas como também em lugares de navegação gelada, como eu estava falando aqui antes de começar a live com o pessoal do chat, que eu peguei 35 graus abaixo de zero em Montreal, no Canadá. Existem regiões onde tem icebergs, né, que foi justamente o causador do afundamento do Titanic, né? Então tem a rota do gelo, vocês recebem informações de onde é que tem gelo, onde é que vocês vão ter que navegar em cima do gelo, qual o melhor rumo para você enfrentar o gelo. Tudo isso eu vou explicar aqui em outras aulas, eu vou dar exemplos e tal. Então a gente não tem assim, informação de que está acontecendo um terremoto no fundo do mar. Mas se acontecer uma tsunami, a gente tem aviso de tsunami em tal lugar, em tal área. Se por um acaso você tiver o azar de estar navegando naquela área, sai fora. Sai fora porque a tsunami ela é uma onda muito rápida. Tá? Não tem nem tempo direito de você desviar dela. Se uma tsunami atingir o teu navio, meu amigo, um abraço. Porque ela é uma onda relativamente grande, mas muito rápida. Ela vem assim, ela vem e vai dar uma patada no teu navio, que o teu navio vai parar lá na Conchinchina, tá? Então ela é destrutiva mesmo. A tsunami é uma coisa muito destrutiva em termos de navio. É muito pior do que o Mar 12, tá? Então não. Respondendo a sua pergunta, não tem como você saber que tem um terremoto no mar, a não ser que você tenha alguma agência, alguma informação de terra que te avise e você desvie, assim como você também desvia de furacões, né? Como tem toda hora ali na América do Norte, o furacão tal, tempestade tropical se formando em tal lugar, e você nada de bancar o comandante corajoso para ficar bem visto na empresa, não. Sai fora, porque é a tripulação inteira que confia em você e vai continuar viva. Mais perguntas aqui. Se você vai viajar no transatlântico, tem como fazer um curso para enfrentar esse tipo de situações? Olha, não tem. O que acontece é o seguinte, você não tem, assim, oficialmente, cursos de salvatagem e segurança fora do ambiente marítimo. Tá? Esse tipo de cursos existem dentro daquelas pessoas que vão fazer cursos para serem marítimas. Mas o que nós fazemos é o seguinte, se você vai participar de um cruzeiro, se você foi numa agência de viagem e se inscreveu num cruzeiro, com certeza você vai participar de exercícios a bordo, de treinamentos a bordo, que inclusive são obrigatórios, tanto para tripulantes como para passageiros, que vão te ensinar o que é um colete salva-vidas, como é que se veste um colete salva-vidas adequadamente, o que você tem que fazer, quais são os sinais de emergência que acontecem a bordo. Tem 7 tipos de sinais diferentes, que eu lembro. Tá? Então, você tem um tipo de alarme que é para incêndio, um tipo de alarme que é para colisão, um tipo de alarme que é para abandono, ou tem um tipo de alarme que é para adernamento excessivo, tem tipo de alarme para ataque de pirata, entende? Então, você tem treinamento para todos esses tipos de situações. O passageiro é obrigado a participar desses treinamentos, inclusive recebe até certificados, tá? O que acontece? No caso de acontecer um sinistro, como a gente fala, uma situação de emergência, o passageiro já sabe exatamente como agir. Tudo isso aconteceu, foram cursos que foram obrigatórios, foram instruções que foram obrigatórias justamente por causa de Titanic, por causa do acontecimento daquele derramamento de óleo que teve violento, até me foge o nome agora, se alguém lembrar aí no chat, por favor, me lembra, um derramamento de óleo violentíssimo que teve, né, que foi uma coisa absurda, eu esqueci o nome agora, qual foi o local, mas por causa disso teve o Marpol, né, que é
que é uma norma que também tem treinamentos para você evitar poluição no mar, que começaram a se preocupar com a poluição no mar, tá? O Exxon Valdez, tá? Foi o caso do Exxon Valdez. Perdoem. O caso do Exxon Valdez é que fez a ONU e a IMO, que é a Organização Marítima Internacional, a desenvolver o MARPOL, que é um livro que ensina você a lidar com casos de poluição no mar, aonde já aconteceu, o navio já derramou óleo no mar. Como é que você vai limpar o mar? Como é que você vai informar as autoridades? Tudo isso a gente aprende na escola. E nessa pergunta que você fez, quem vai para um transatlântico, se tem algum curso para fazer? Não, não tem. Tem a bordo. A bordo vocês vão treinar sim, e bastante, pelo menos uma vez por semana, vocês vão ter treinamento de salvatagem sim. Vão subir na baleeira, vai ter momentos que o navio vai parar se o mar estiver calmo, e vocês vão descer no bote salva-vidas, vão dar um passeio com o bote salva-vidas em volta do barco, para ver como é que funciona. Cada uma das pessoas vai experimentar lá, governar o barco, mexer lá no timão do barquinho, da lanchinha. Por quê? Porque, de repente, você pode ser a única pessoa viva a bordo, pode morrer todo mundo. Então, você tem que saber como é que baixa aquele barco na água, tá? Como é que pilota aquele barco. Tudo isso a gente treina. E a gente treina os passageiros também. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Sueli Quaresma, no grande terremoto de 2011 no Japão, divulgaram vídeo de um navio passando pelo tsunami que se aproximava. Era real? Olha, eu não vi esse vídeo, tá? No grande terremoto de 2011 no Japão, divulgaram vídeo de um navio passando pelo tsunami que se aproximava. Era real? Eu não sei. Eu não vi esse vídeo, eu não posso afirmar. Aí eu entro com a humildade da ciência, eu não sei. Eu tenho que ver evidências, tenho que ver esse vídeo. Se por um acaso eu encontrar esse vídeo, tiver fontes de que esse vídeo realmente é real, eu coloco na descrição aqui da live quando eu editar ela, tá? Prometo para você isso aí, tá bom? Eu vou correr atrás, Sueli. E se caso depois você voltar aqui no canal, por favor, volte sempre, né? Falar nisso. E eu vou deixar aqui na descrição o endereço do vídeo e as explicações sobre o que aconteceu. Porque eu acho um pouco difícil alguém ter conseguido filmar uma tsunami alcançando um navio. Tá? É uma coisa assim um pouco difícil, já que a tsunami é uma coisa muito rápida, tá? A não ser que eles tenham tido... Eu não imagino assim, tenta imaginar comigo. Você recebe um aviso que tem uma tsunami e tem um navio naquela área lá. Primeiro que o pessoal de terra não faz ideia que tem um navio naquela área. O que eles sabem é que tem uma tsunami e que a tsunami vai passar por determinados locais. Então eles mandam mensagens geral para todos os navios, dizendo que tem uma tsunami em determinado lugar. Navios que estiverem navegando naquele local, tenham cuidado. Então como é que você vai de helicóptero, aonde tem uma tsunami, saber onde é que está tal navio e vai filmar exatamente o momento que a tsunami está pegando esse navio? Eu já começo a desconfiar daí. Tá? Mas eu vou correr atrás, eu não vou dizer aqui nem sim, nem que não. Eu vou procurar evidências desse vídeo aí e se eu achar, eu coloco na descrição aqui embaixo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Jaquita, bem-vinda, boa noite. Ciência News usava um sinal de rádio do domo. Esse sinal acho que bate no domo e volta, né? Acho que não chega nem na ionosfera lá como deve chegar, né? Rapina vai dormir de novo, Rapina? Já? Ciência News, acho que a dúvida é se um navio pode passar ileso por um tsunami. Eu nunca passei por um, tá? Eu nunca passei por um, mas eu acho muito difícil por causa justamente disso que eu te falei. O tsunami você tem que evitar ele porque ele é muito rápido e ele é como se fosse, imagina uma pedra. Porque se você pegar uma pedra e jogar assim, do nada, assim, para alguém pegar com a mão, é fácil. Mas se você pegar uma pedra e arremessar a pedra com força, você vai machucar a pessoa. E uma das características da tsunami é que ela é muito rápida. E uma massa d'água de considerável tamanho, muito rápida no casco de um navio, vai fazer um estrago. Vai. Por quê? Porque o próprio mar pesado ele já faz estrago na estrutura do navio, deixa o que a gente chama de moça, que é aquele amassado, né, no casco do navio, a ponto de ter que ir para o estaleiro para trocar a chapa do navio, trocar o chapeamento do navio por causa daquelas moças, entende? Tem inclusive ondas que chegam até, dependendo do estado da idade do navio, até furar o casco do navio mesmo. Que dirá uma tsunami, que é uma coisa muito rápida, né?
Pode haver um tsunami aqui no Brasil? Olha, se acontecer um tsunami em determinado local da Ásia, ele vai demorar muito a terminar, porque a tendência dele é chegar muito longe, mas eu acredito que quando chega aqui no Brasil ele já esteja bem diminuído, ele já não esteja com tanta força quanto ele começou, não. Isso aí é um dos casos de uma das famosas histórias de fim do mundo, né? Ah, tsunami em tal lugar vai chegar no Brasil, coisa e tal. Acho que é um pouco difícil, que ele já chega aqui com pouca força. Pode causar, sim, uma ressaca muito forte ali em Copacabana, que vai jogar água lá no meio da Avenida Atlântica, tá? Como o mar derrubou a ciclovia lá no Rio de Janeiro, né? Todo mundo soube desse caso aí. Desculpa, gente, estou ficando gripado mesmo. Olho de rapina, a coruja vai fechar os 2 olhos. Daqui a pouco, né? Hoje vou. Que mais? Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Causa e efeito. O tsunami é rápido, porém sua altura se intensifica próximo da costa, o que não torna impossível um navio de grande porte suportar o impacto de onda. Exatamente, mas mesmo assim, mesmo sendo causa e efeito, mesmo sendo uma onda pequena, ele dá um impacto muito forte no navio. É como eu te falei, a coisa da pedra, sabe? O evento da pedrinha que você joga com uma pouca velocidade ou uma pedra que você joga com bastante velocidade. Ele pode sim, ele pode criar um impacto no casco, e dependendo até do tamanho do navio, se for um rebocador pequeno de plataforma, de auxílio à plataforma, ele pode inclusive emborcar, porque ele vai ter uma paulada e vai ter uma sacudida no navio, vai dar uma... E se ele não tiver muito bem estabilizado, não tiver sendo feito nenhuma transferência de lastro, de tanque de combustível, e é feito, hein? Durante várias vezes em viagem, a gente transfere combustível de um tanque para o outro, de um bordo para o outro. O navio a gente sente que está adernando, a gente avisa, chefe de máquinas, o navio está adernando. Ele, não, eu estou transferindo óleo, daqui a pouco vai acertar, entende? Não, realmente, por causa do talude, né? Que você fala que a onda, quanto mais próximo da costa está, mais alta ela fica. Isso aí é fato. Tá? Mas mesmo assim, um tsunami no mar, ele vem rápido, vem muito rápido e vem muito forte. Então, mesmo que seja uma ondulação pequena, mas ela dá uma pancada que pode danificar o casco, sim. Principalmente se for um navio antigo, tá? E olha o que acontece, hein? Tem navios aí que se você começar a dar golpe de Krav Maga com golpe de boxe no casco, você fura. Você fura o casco. Infelizmente isso acontece, tá? Mais alguma pergunta, gente? Causa e efeito, você é de marinha? Você já navegou? Você tem alguma ligação com a marinha? Conta pra gente aí. São super ondas. O que seriam super ondas, tá? Essas super ondas, no caso do tsunami, elas não são muito ondas, nem sempre muito grandes, nem muito altas. Isso vai depender muito do efeito lá do fundo do mar, né? No efeito tectônico lá no fundo do mar. Você pode ter tsunamis pequenas, como pode ter tsunamis grandes, né? Então vamos torcer para que a próxima tsunami que algum navio pegue aí seja bem pequenininha, que realmente não cause muito estrago, não, né? A verdade é que conforme ela vai chegando próximo à costa, ela vai aumentando de tamanho realmente. Isso aí você tem total razão. Isso aí eu não nego, não. Isso aí é fato. Por quê? Porque o talude é isso aqui, ó. Ele, quando você vai se aproximando da costa, o solo vai subindo, né, até chegar na terra. Aqui. Então, conforme a onda vem vindo, ela vem fazendo esse movimento, ela vai se enrolando aqui e vai ficando cada vez maior. É por isso que quando a gente vai a Copacabana, a gente vê a onda vindo, fazendo aquela ondulação, e quando ela vai chegando próximo da areia, ela vai começando a aumentar de tamanho e vai fazendo aquele tubo que o surfista adora pegar e ela quebra. No alto mar, a onda não quebra. É o tempo todo a ondulação. Não existe no alto mar a onda quebrando. Uma das coisas que é mentira, é fake, no filme do Titanic, é a onda quebrar no meio do mar, que isso não existe. Tá? E outra coisa também, uma outra mentira do navio é que o comandante colocou o navio de lado no quebramento da onda. Isso também não existe. A gente nunca, quando vê uma onda gigante se aproximando, a gente nunca coloca o navio de lado. Isso é suicídio. A gente coloca ele em diagonal, para o navio fazer isso aqui, ó, subir e descer do outro lado da onda, com o menor esforço possível para o casco, tá?
A temperatura da água interfere no navio? Interfere sim. Interfere não na gente, porque o navio tem aquecimento ou ar-condicionado, dependendo de onde estiver. A temperatura da água vai interferir no quê? Porque a água tem que estar aquecida para o navio e para várias situações. Aí é a parte mais do pessoal de máquinas, a minha área náutica, tá? Mas o que eu posso dizer é que existem bombas que você tem que aquecer a água para a água fazer algum trabalho dentro do motor. E quando o mar está muito frio, quando é mar do norte, quando é um mar que tem gelo, você tem que ter o tempo todo o motor virando e aquecimento da água. Você tem caldeiras dentro do navio para aquecimento de água, tá bom? E que tudo isso vai causar efeitos no motor em determinadas bombas, em determinadas partes do motor que necessitam da água quente para funcionar. Inclusive, perdão, gente, inclusive para você conseguir tomar banho em um ambiente a 35 graus abaixo de zero, tá? Porque você vai ter que tomar banho quente. Então, como é que você vai ter água quente se você não tem uma caldeira, né? Então, a temperatura da água, sim. Porque como é que é a água a bordo? Como é que você aproveita a água do mar no navio? Você tem bombas que trazem água do mar para dentro do navio, então você trata essa água, você dessaliniza essa água, ou não, você aquece essa água e joga ela para as pias, para os sanitários, para o chuveiro, ou para as pias, para água potável. Mas o navio também, quando chega em terra, quando chega próximo à terra, ele recebe água potável de terra. Também acontece. A gente enche tanques de água potável, mas a gente também usa água salgada como lastro e também para movimentar algumas máquinas, algumas bombas também, assim como para a água de sanitário, existem vários tipos de água, tá? Água cinza, água preta, água branca, cada cor de água equivale a um tipo. Uma é água misturada com óleo, a outra é água que tem efluentes, outra é água que sai do sanitário, entende? Então, cada água dessa tem um tipo de cor, inclusive água salgada, né? Tem tanques que são só de água salgada só para manter o lastro do navio, para manter o navio equilibrado com o lastro, tá bom? Então a temperatura da água influi sim. Inclusive, na rede de incêndio é água salgada. A rede de incêndio são aqueles canos que ficam pelo navio espalhados, e tem vários, né? Eles são todos pintados de vermelho e tem aquelas válvulas com tomadas, onde a gente tira a tampa da tomada e encaixa a mangueira de incêndio de 2,5 polegadas, que é dessa bitola, mais ou menos, ó, enorme. Tá? Você bota ali e abre. Se você tiver num ambiente com abaixo de zero, e você tem aquela água ali toda congelada, e toda aquela água que estava ali dentro está congelada, e aí? Como é que você vai apagar o fogo do navio? Certo? Olha o problema. Então você tem que manter aquela água aquecida. Aquela água entra para dentro do navio, é aquecida, vai para dentro da rede, aí você tem o resfriamento da rede, você tem que tirar a água de dentro da rede, tem que drenar a água antes do navio chegar nessa área do frio, justamente para você poder manter aquela rede não congelada, e quando você precisar de água para apagar um incêndio, você ter água suficiente ali e não congelada, né? Uma água pelo menos morna. Para isso tem que se aquecer a água a bordo. Que mais? Mais alguma pergunta? Causa e efeito. Não sou da área naval, mas tive a necessidade de fazer uma pesquisa e li muito artigo científico sobre esse assunto. Muito bom. Muito bom. Eu espero que eu esteja correspondendo às suas pesquisas, tá? Porque foram muita vivência nesses assuntos, né? Foram muitos ensinamentos que eu tive, né? Mas você tem razão, tá? As coisas que você falou são bem coerentes, são bem próximas, se não reais, tá? Mas bem próximas da realidade, tá? Com algumas diferençazinhas, porque é aquela coisa, né? A gente ouve opiniões aqui, opiniões lá, existem casos e casos, existem tipos de tsunamis, tipos de talude, né? Tipos de costas, tem costas que você anda quilômetros dentro d'água e nunca chega no fundo. Tem outros que, como na Praia Vermelha, ali na Urca, ali no Rio de Janeiro, você anda 2 passos e afunda, vai lá para o fundo. É uma praia perigosíssima aqui, inclusive. Né? Então é complicado isso aí, é meio difícil. Né? Se eu já velejei, já. Eu já tive o prazer de experimentar a vela, o esporte da vela com laser. Tá? Quando a gente faz o curso de Marinha Mercante, a gente tem os grêmios lá na escola, que são grêmio de vela, grêmio de vôlei, grêmio de basquete, grêmio de judô, grêmio de jiu-jitsu, tem grêmio, não tinha Krav Maga na época. Que mais? Grêmio de futebol, tem vários tipos
de grêmios assim. Então, o grêmio de vela existia uma certa, entre aspas, peixada. Não era qualquer um que conseguia entrar no grêmio de vela, não. Mas eu tinha um bom amigo lá que, quando a gente morava em alojamentos, né? Nesses alojamentos era coisa de 14 a 15 pessoas por alojamento, né? Porque eram quase 300 alunos e não tinha acomodação para todo mundo, então era dividido. E eu convivi durante muito tempo com um patrão de barco, que ele velejava em laser e ele era responsável por um laser, né? Laser é aquele barquinho a vela de uma vela só, é aquele famoso barco que você inclina ele, né? Quando você está orçando, quando você está velejando contra o vento, você bota ele inclinado contra o vento e você inclina o corpo todo para trás. Você já deve ter visto aí pelo YouTube, vocês vão ver. Procurem aí, velejando no laser contra o vento, com a palavra orçando, com C cedilha. Vocês vão ver o cara inclinado para fora do barco, o barco quase virando o cara inclinadão lá embaixo, mano. Aquilo é bacana. É legal. Aí, de repente, quando você vai ter que cambar, você vai ter que virar o barco do lado contrário, você passa por baixo da retranca, a vela vem por cima de você, você vai para o outro lado, inclina de novo, e volta e meio o barco vira contigo. Olha, é uma delícia. Foi o único barco assim que eu aprendi a navegar, foi com laser, tá? E é bem legal, é bem gostoso esse tipo de velejamento, né? De velejar. Mas eu nunca competi, não. Eu velejei assim porque ele me levava, ele via que eu fiquei triste que não conseguia entrar no Grêmio de Vela, então me fez a gentileza de me levar várias vezes para os treinos dele e eu aprendi a velejar no laser, na classe laser, com ele. Mas eu ajudava ele a guardar o barco, a limpar o barco, fazer a minha parte também, que trazer um laser do mar para cima do Ciaga, lá onde eu estudei, era complicado, você tinha que puxar mesmo na mão, né? E eu ajudava ele a limpar o barco, a manter, a enrolar a vela, tudo isso eu aprendi também. Que mais? E o Sense Brasil, bem-vindo. Quanto a tempestades, como o navio lida com raios e ventos de chuvas de verão? Vamos lá. Existe uma diferença entre chuva e vento, tá? Se você tem só chuva, não tem problema nenhum. Pode deixar molhar à vontade que o navio não vai derreter com a água, não. Você só tem que tirar a roupa do varal, se tiver alguma roupa estendida do lado de fora. Se você tiver alguma carga que não possa molhar, você não pode ter porão aberto. Muitas vezes com carga trigo, principalmente, tem umas cargas que são perigosíssimas, que não pode molhar de jeito nenhum. Algodão é uma. Tá? Se não me engano, eu esqueço agora, tem outras cargas também, porque no momento da secagem, de dentro para fora, ela incendeia de dentro para fora, é combustão espontânea, ela não pode molhar de jeito nenhum. Então, esse tipo de carga que é perigo de molhar, você não pode ter elas abertas com chuva. Mas fora isso, não é problema nenhum, tá? É só você ter o cuidado de manter o porão fechado durante a viagem, todo trancado para não entrar água nas frestas do porão, ele tem que estar vedado direitinho, dentro do porão de carga, tá? Mas quando você tem vento forte, aí sim, aí é complicado, porque o mar levanta. O que levanta o mar não é a chuva, é o vento, tá? Então, quando você tem muito vento, vento muito forte, a tendência do mar é levantar, é subir. Aí não importa se está chovendo ou não. Aliás, quando começa a chover durante um vento muito forte, é até bom, porque o vento acalma com a chuva. O vento diminui. Então você tem que aprender um tipo de navegação, que é a navegação chamada em capa, onde você coloca o navio, que ele vai enfrentar as ondas com o mínimo de esforço possível a estrutura dele. Tá? Isso não quer dizer que você vai se livrar, não, tá? Porque tem muitos casos e a gente recebe lá quase que 4, 5 vezes por semana mensagens lá no Telex dizendo navio no hemisfério norte pedindo socorro, navegação sendo abandonada, indo ao fundo com 4, 5, 6, normalmente embarcação pequena de pesca, porque foi para o mar, pegou a tempestade de vento lá em cima da hora e não teve chance de voltar para casa, coitados. Então, infelizmente, desaparecem. Acontece muito, isso é corriqueiro na vida no mar, infelizmente, né? Mais alguma pergunta, gente? Você teve contato com submarinos? Tive, eu contei um aqui mais cedo. Um submarino, eu vi um ponto no radar durante a noite, vindo pelo lado de Boreste, que é o lado direito de quem olha para a proa, tá? Boreste. No radar ele aparecia aquele pontinho lá vindo. E no navio não tem aquele negócio de bip, 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 não. Isso aí é coisa de filme, tá? Você vê o alvo no navio, que a gente chama de alvo, aquele pontinho amarelo no radar,
ele vem vindo em direção ao centro do radar. Isso significa que ele está em rumo de colisão. Então eu estou olhando aquilo, eu falei, caramba, eu vou ter que manobrar, eu vou ter que desviar. Só que de repente aquele pontinho amarelo desapareceu, sumiu, e foi aparecer lá do outro lado, e continuou andando na direção que ele estava. Aí eu falei, que isso? Aí eu chamei, entrei no VHF, chamei o navio, né? Embarcação, aqui é meu bomborda, distância tal, velocidade tal, aqui é o navio brasileiro tal, por favor se identifique. Ele falou, navio tal, aqui é o submarino tal da Marinha do Brasil, nós estávamos fazendo um exercício e pedimos desculpas, mas era sigiloso, mas nós passamos por baixo de vocês, por isso nós sumimos do seu radar, você deixou de ver a gente, porque nós submergimos, passamos por baixo de vocês e emergimos do outro lado, e agora você voltou a ver a gente. Aí trocamos uma ideia, ele sorriu, ele foi muito simpático, tá? Ele não zombou da gente, muito pelo contrário, ele elogiou o meu trabalho, tá? Falou, muito bem observado, gostei que você observou a gente aí, mas infelizmente a gente não podia alertar você porque se tratava de um exercício, é coisa sigilosa e tal, mas agora está explicado, está tudo tranquilo, não se assusta. Esse foi o único contato que eu tive com o submarino, a não ser um amigo meu que ele era capitão de mar e guerra e a especialidade dele era submarino, ele era submarinista. Eu nunca entrei no submarino, eu acho que eu nunca faria parte da tripulação do submarino, porque eu acho que a claustrofobia é muito grande. Aquela coisa do Mike Nelson, daquele visor gigante do submarino, que nada daquilo existe, gente, é um negócio pequenininho, uma coisa claustrofóbica mesmo, é terrível. Eu nunca gostaria de ser tripulante submarino, não. O que mais? Vamos ver aqui. Nesses cruzeiros com muitos passageiros, quais são os procedimentos caso haja um surto de doença contagiosa dentro do navio? Ah, isso aí é o seguinte. Todo mundo, quando você vai fazer um cruzeiro, você tem que ter determinadas vacinas obrigatórias, você vai passar por exames médicos, você tem que levar exames médicos a bordo, tá? Você tem que apresentar exame médico que você não porta nenhuma doença infecto-contagiosa, mas vamos supor que mesmo assim existe uma suspeita de uma doença infecto-contagiosa a bordo. O que acontece imediatamente? O comandante tem que avisar a autoridade sanitária do próximo porto, o navio não vai atracar no próximo porto, ele vai ficar fundeado, ou seja, vai largar a âncora fora do porto, fora de barra. No caso do Rio de Janeiro, vai ficar além da ilha rasa, do lado de fora, e o navio vai ficar no que a gente chama de quarentena. Vai ficar todo mundo lá durante 40 dias dentro do navio, vão médicos a bordo, devidamente vestidos, né, e vão fazer exames, vão ver o que aconteceu, qual é a epidemia que aconteceu, se tem cura, e vão tratar todo mundo. Quando tiverem certeza que está todo mundo bem, que está todo mundo curado, aí pronto, está todo mundo liberado, o navio volta. Por isso, existe um lugar aqui no Rio de Janeiro, em todo porto do mundo existe, que é a parte da quarentena. Nessa parte, quando o navio chega no porto, ele é obrigado a parar ali, aí ele recebe a bordo a visita da Anvisa. Aqui no Brasil é assim, tá? A lei é essa, a Anvisa vai a bordo e vai verificar vacinação de todo mundo, vai fazer testes, vai tirar sangue do pessoal e vai fazer alguns testes rápidos ali e vai ver com o comandante. O comandante tem um livro da enfermaria onde ele sabe, ele é obrigado a saber, se alguém está tossindo, vem cá, por que você está tossindo? No próximo porto você vai ao médico, tá? Então a gente vai controlando. Antigamente existia enfermeiro. Um detalhe interessante é que o navio mercante não tem médico, ele tem enfermeiro. E tinha, porque também tiraram os enfermeiros de bordo, e nós, oficiais de náutica, nós fomos obrigados a fazer cursos de primeiros socorros, cursos de enfermagem, para podermos fazer os primeiros tratamentos no caso de acidente, no caso de queimadura, em caso de uma pessoa que se queixa de dor de dente ou de dor de garganta, entendeu? Então a gente tem que saber assim os princípios básicos, mas sempre quando o navio chega no porto a gente informa, olha, temos um passageiro, a informação já vai por rádio, já vai por celular, gente, já temos um tripulante ou um passageiro, lá que seja, que está com tal sintoma assim, 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 e se for uma coisa muito séria, a gente tem um hotline com o departamento médico da empresa, que aí são médicos realmente, e vão orientando a gente por telefone, via satélite, o que nós devemos fazer até chegar ao próximo porto, aonde aquele passageiro vai ser desembarcado, e o navio só vai ser permitido entrar no porto, vai ficar no setor de quarentena, até que seja descoberto que aquele tripulante não tinha nada demais. Vai que é um caso de cólera, entende? Aí aquele navio não vai entrar tão cedo, ele vai ficar lá em quarentena até
terminar aquele surto de cólera lá dentro. Ou morre todo mundo, infelizmente, ou é tratado, consegue se tratar, né, e resolver o problema. Aí sim, o navio pode entrar, o pessoal descer para a terra, aquilo tudo. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Sempre acreditei naquele pip-pips dos filmes. Ah, aquele pip-pip do radar, né, que você está falando. Aquele existia naquele filme do Nautilus, né, do Mark Nelson, né, tinha naquele... Mas não existe não, tá? Aquilo ali é lenda, não tem no navio, não. Maldita Hollywood. Numa tempestade de vento, soltar o navio a favor do vento minimiza a turbulência? Você tem duas formas de enfrentar o mar bravo, tá? Uma chama-se navegar em capa, que é você colocar o navio em 45 graus, vindo com as ondas. Por quê? Porque você tem um contrato com a empresa, você tem que entregar a carga naquele tempo. Tá? Então você continua indo no teu rumo, mas não exatamente no rumo. Você coloca a proa a 45 graus em relação às ondas e você tem um mínimo esforço. Aí você está navegando contra o vento. Quando o teu rumo é a favor do vento, você coloca a popa, a parte de trás do navio para o vento, aí você corre com o tempo. O que acontece? A tua marcha aumenta consideravelmente e você sofre muito menos influência do mar pesado. Só que tem alguns navios, dependendo da construção dele, do formato da popa, onde ele vai balançar muito mais se o mar estiver de popa. Tá? Então depende da forma do navio aí, qual vai ser o melhor. Eu só digo uma coisa para você, nunca colocar o navio de lado para a onda, isso nunca. Nunca vejo. Titanic, qualquer filme que vocês veem aí que colocar o navio de lado para a onda, nenhum comandante vai fazer isso. O comandante que fizer isso pode rasgar o certificado dele lá, porque ele não é comandante nem aqui nem na China. Tá bom? Que mais, gente? Vamos ver aí. Qual é a... turbulência não é muito o termo que a gente usa não, tá? Turbulência é mais para navegação aérea. A gente chama de trepidação, de efeito do mar. Não existe um termo, como existe o termo turbulência na aeronáutica, na navegação marítima não existe um termo equivalente para turbulência não, tá? Existe enfrentar mar bravo, tá? Não existe um termo isolado desse. Causa e efeito, tá? Deixa eu ver aqui, sinistro, mas é sinistro. Márcio Moreto, o mar tem que ser respeitado, realmente é sinistro, tá? Nada de dizer que, eu vou para o mar é fácil, eu vou pegar um barquinho agora que o Marcos está dando aulas de navegação, eu vou comprar um barco, vou sair navegando. Não. Eu não falo isso para ninguém. Se alguém disser que eu falei isso, eu vou dizer que não falei, porque vocês têm que ter cursos, são obrigados a fazerem cursos para vocês terem uma embarcação de vocês. Ela tem que ter registro. Para ela conseguir esse registro, ela tem que ter um material mínimo de salvatagem, tem que ter extintor de incêndio, tem que ter colete salva-vida, tem que ter kit de primeiros socorros, tem que ter enfermaria, tem que ter radar, tem que ter GPS, tem que ter rádio de comunicação, tem que ter gente qualificada com cursos, pelo menos 4 cursos você tem que ter, que é primeiros socorros, relações humanas, você tem que ter combate a incêndio, e tem que ter mais um que... Qual é? Caramba, olha como eu me afastei, as coisas vão sumindo da memória, tá? Mas são 4 os cursos fundamentais que você tem que ter. Combate a incêndio, primeiros socorros, relações humanas, e tem mais um. Tá? De repente, não sei, navegação não. Navegação faz parte do curso de oficiais, de mestre Reis e tal, mas não é bem esse não, tem um outro aí. Como é considerado o peso total que um navio pode suportar? Tipo tara, peso bruto e peso líquido. Bom, isso aí é a parte da estabilidade. Tá? Você tem nas especificações do navio, você tem o peso do navio leve, vai depender muito do tamanho do navio, tá? Se for um navio pequeno, vamos dizer, um navio de 200 metros, vamos dizer assim, aí você fala que o navio cala não sei quantos metros, tá? Isso que significa a quantidade de navio que afunda para dentro d'água. Então você tem uma tonelagem bruta desse navio. E tem o navio leve, que é o navio sem carga nenhuma, somente com um contingente de pessoas e com móveis, com máquinas, com equipamentos, com essas coisas. Tá? Então, por exemplo, no navio graneleiro, que você colocava grão no porão, você não tem como pesar a carga. É diferente do container, que já vem com peso, para você calcular o peso que vai ficar no navio, certo? Então você tem um peso máximo que o navio pode suportar de acordo com o calado.
existe uma marcação no costado do navio. Se algum de vocês chegar num porto e vocês olharem o navio, que ele estiver alto, descarregado, vocês vão ver que no meio dele, no meio do costado, a meio caminho da proa e da popa, tem um disco redondo lá. Disco redondo é uma redundância, né? Com várias marcações. Tem a linha de verão, a linha de inverno. Aquilo ali é o disco de Plinson. Você não pode carregar o navio e fazer com que aquele disco afunde até uma determinada linha daquelas, dependendo se você está no verão, numa situação de inverno. Lembrando que você está no verão aqui no Brasil. Se você vai para os Estados Unidos, você vai chegar lá, você vai estar no inverno. Então, quando você vai daqui para os Estados Unidos, você tem que carregar o navio para preparar ele para ele chegar no limite máximo da linha de inverno, ali. Então, isso vai variar de acordo com o tamanho, tá? A quantidade de carga que você coloca. Aí, voltando ao trigo. O container, carga geral, você tem o peso da carga, mas o trigo não. Então, como é que você faz? Você tem o peso do navio leve. Então, você vai lá, pega a lancha, eu fiz isso várias vezes, fiz esse cálculo 300 vezes quando eu fui imediato. Você lê os calados do navio, você vê a quantidade de metros que o navio está imerso na água. Com esse cálculo, você vai ter o quê? Através da lei de Arquimedes, do empuxo, você vai conseguir, através de cálculos, cientificamente, calcular o peso do navio. Por quê? A quantidade de água que ele desloca, que ele afunda, é equivalente ao peso dele. Tá? Isso está intrinsecamente ligado uma coisa com a outra. Então, através de cálculos, você vai tirar o peso do navio leve, vai tirar o porte bruto, e você vai ter o que sobrar, vai ser o peso da carga. E é assim que a gente calcula, por exemplo, quando eu carregava a bauxita, quando estava chegando próximo ao final do carregamento, eu tinha que fazer a leitura de calado várias vezes, e o que a gente chama em navio de arqueação, que é justamente o cálculo do peso da carga. Então, quando chegava naquele peso, eu dizia, pode parar o carregamento. Eu que comandava isso, tá? Eu lá da lancha, fazendo os cálculos, eu levava o meu laptop, meu laptop particular, com todas as planilhas do Excel todas prontas, colocava os calados ali, ele já ia me dizendo quanto é que faltava de carga, quanto é que tinha que colocar. E, é claro, sempre controlando, para você deixar o quê? A estabilidade, ou seja, o equilíbrio do navio. Você não pode botar metade da carga lá na proa na frente, metade da carga na popa e deixar o meio vazio, senão o navio vai fazer isso, ó, pá, vai quebrar aqui. E se você colocar toda a carga no meio do navio, o navio vai quebrar assim. Então você tem que distribuir a carga pelo navio todo e fazer com que ele chegue num calado ideal. E principalmente quando você estiver em áreas como no Rio Amazonas, você tem que saber qual é o calado máximo que você pode passar por ali. Porque vai ter lugares rasos, que se você ultrapassar aquele calado, você vai encalhar com o navio ali. E aí a cabeça do comandante, ó, vai para o espaço. Eu fui claro aí? Perdão. Mais alguma pergunta, gente? Marinheiro tem uma mulher em cada porto. Tomar rum e cantar ho, 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 isso não falha, né? Isso, todo olho de rapina, logo, olho de rapina, tinha que ser o rapina. Eu acho que eu vou enforcar a coruja de novo. Cadê a corujinha? Peraí. Eu vou enforcar a coruja de novo aqui, porque... Não é brincadeira, rapina. Isso é lenda, rapina? Não, não tem não. Inclusive porque, até ultimamente, a maioria da tripulação era evangélica, né? Parece que as empresas têm uma predileção pelos evangélicos e pelos cristãos, já porque eles, entre aspas, presumivelmente, são pessoas de bem, que pregam o bem, fazem o bem ao próximo. Então, a probabilidade de eles roubarem, de eles cometerem crimes a bordo, de serem pessoas de mau caráter, é bem inferior, né? Bem menor. Eu tenho a impressão que numa entrevista de embarque de sexo ateu, eu tenho a impressão que eu vou perder o emprego para muita gente lá que é evangélico, né? Mas eu não sei, eu não posso afirmar que isso seja verdade, tá? Mas daí, só por essa citação que eu fiz, que eu vou dizer que 80% da tripulação que eu encontro hoje em dia são evangélicos, tá? Muitos mesmo, bastante mesmo. Então já não existe mais essa coisa. Até que no passado o pessoal procurava assim, mas não é uma mulher em cada porto, isso aí é lenda mesmo, não. Pessoal, eu vi muita gente chorando de saudade de casa, chorando de saudade das filhas, dos filhos, da esposa, tá? Muita gente com o celular escondido chorando. Oi, meu bem, é seu aniversário hoje, é aniversário da minha filhinha, não posso estar aí, dá um abraço nela. Quantas vezes eu fiquei de coração partido vendo esse tipo de coisa a bordo, sabe?
É uma vida sofrida. A vida no mar é muito sofrida, é muito solitária, é muito isolada, as pessoas se isolam. Você vê em época de Natal e Ano Novo pessoas que não aparecem para a ceia e ficam trancadas dentro do quarto, que a gente chama de camarote, e aparecem no dia seguinte com os olhos inchados de tanto chorar, de saudade de casa. Isso é fato, isso acontece muito. Né? Eu vivi minha vida inteira no mar, eu sei, eu passei bastante por isso. Mais um inscrito no canal, Masashi Inoue se inscreveu. Muito obrigado, viu, Masashi? Seja bem-vindo. Não sei se está aqui no chat, não viu o nome ainda. Seja muito bem-vindo. Tem mais alguma pergunta, gente? Não é em cada porto? É um sim, outro não, Ned? Não é não, Ned, não é não. É não, isso é lenda mesmo. É como a lenda do barril também, né? Muito lenda, não. Não é bem assim, não. Se for muito perto da briga. Acontece sim, tá? Não é essa coisa toda, não. Depende muito. Olha, é como aqui em terra, é como em qualquer profissão, gente. É como qualquer profissão, entende? É mesmo que você perguntar se dentro de uma empresa privada aqui, sem ser em navio, se o pessoal pula cerca, se o pessoal tem amante. Entende? É a mesma coisa que perguntar. A gente não pode dizer que um caminhoneiro tem uma mulher em cada lugar que ele vá, que uma pessoa que trabalhe com viagens, que faça palestra em vários lugares, vai ter uma amante aqui, outra amante lá, né? Entende? Isso aí é lenda, isso aí a gente não pode afirmar, não tem como, né? Como eu vi a coisa, eu vi muito mais mesmo, mas muito, muito longe mesmo, assim, a maioria, 99, quase por cento das coisas de fidelidade mesmo. Pessoas de chorarem de saudade das esposas, de depois chegar em terra, encher a cara e voltar para bordo, bebão, dormir só acordar no dia seguinte, com saudade de casa, gente. São coisas assim que de repente até dá uma certa comoção na gente, né, de ver. Eu tive colegas, né, que conversam comigo até hoje pelo WhatsApp, que chegaram em casa, olharam para o filho nascendo na maternidade e tiveram que voltar para bordo que o navio ia sair. Foi coisa assim rápida demais. Entende? É gente que não vê o filho nascer. Existem lendas, né, do garoto que cresceu e fala para mãe, quem é esse cara que está chegando aí em casa? É teu pai, meu filho. Pô! Entende? Porque antes a gente passava tanto tempo no mar, não via nem os filhos crescerem. Era muito comum isso aí. Então, mais alguma pergunta, gente? Ned, existe um código de honra? Certas coisas não se falam. Não é tipo médico não, Rapina. Eu tô falando de coração aberto aqui, tá? Eu estou falando o que eu vi, o que eu vivi nesse tempo todo. Não estou querendo usar aqui argumento da autoridade de jeito nenhum, tá? Não, longe de mim isso aí, mas eu estou falando realmente o que eu vi a bordo, tá? Não posso afirmar que não existia, não. Mas o que eu vi era isso, tá? Era aquela coisa do respeito pela família, principalmente porque a maioria do pessoal que eu conheci era evangélico, era religioso, tá? Eu vi muita gente procurando missa. Eu tive amigos meus que me convidaram, olha, vai ter um culto em tal lugar, vamos lá. Eu ia, por que não? Eu ia lá, eu mesmo ia ver, eu vi, eu acompanhei, eu fui almoçar na casa de amigos de bordo e depois fui acompanhar eles no culto, na família, não estava nada a fazer isso, entende? Era uma forma de retribuir a hospitalidade que eles me davam, né, sem desfazer, sem desrespeitar a crença deles, embora eu não acreditasse, né, mas eu ia lá, fazia parte, fazia a minha presença, e eu via o carinho que eles tinham com a família deles. Então é muito difícil de a gente acreditar assim, que a pessoa vai ter uma mulher em cada porto. Não, isso não. Isso aí realmente é lenda. Né? Tá? Podem acreditar em mim isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, queremos saber dos outros, e sim dos teus portos. Tá? Olha, os portos que eu estive foram vários, né? No Brasil, acho que eu já citei isso aqui, né? No Brasil, eu estive em todos os portos, com exceção, infelizmente, de Aracaju. Eu não conheci o Sergipe até hoje, né? Infelizmente, mas de norte a sul eu conheci de cima a baixo, até na Argentina, eu fui até Necochea, que é mais ao sul da Argentina, estive em Buenos Aires, né? Estive no Uruguai, Montevidéu, né? Na parte do Pacífico, não, tá? Na parte do Chile, nunca estive, não.
Mas Maceió, em Alagoas, eu estive no Rio Grande do Norte, em Natal, estive em Fortaleza, no Ceará, estive em Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte. Aliás, tem uma ilha flutuante em Areia Branca, que eu posso até falar sobre isso numa live, mostrar fotos aqui. A minha monografia, minha tese de pós-graduação, quando eu fui a comandante, foi justamente sobre esse transporte de sal e essa ilha flutuante lá em Areia Branca, tá? Que é uma obra espetacular aquilo ali. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Carlos HS Miranda, Sintman Cables, acho que você trabalha com TI, né, pelo jeito. Eu trabalhei com logística terrestre, já enviei caminhões para encher navios, óleos lubrificantes para navio, Marbax CCD, acho a Marinha Mercante incrível. Né, você já transportou óleo lubrificante, a gente recebia muito óleo lubrificante quando chegava, né? Tem que ter todo um cuidado, né, para você não deixar esse óleo lubrificante cair na água, tem que ter uma coordenação constante o tempo todo, e aquilo é feito, calculado, ó, o óleo entra a bordo, aí tem que ter pessoal de máquinas lá que é responsável por isso, para verificar a nota fiscal, né, ver aquilo é uma coisa chata. São coisas chatas em navios, mas que são necessárias, é receber rancho, comida, né, e não é receber assim, você fazer uma compra de mês para a sua casa, não, é você fazer uma compra para 3, 4 meses para 35 pessoas a bordo. Imagina a quantidade de vegetais, a quantidade de frutas, a quantidade de carne, a quantidade de café, entende? É muita coisa mesmo. Então você tem que ver prazo de validade, tem que ver se está boa. Muitas vezes, esse tomate está podre, tem que voltar isso aqui tudo. E não tem muito contingente a bordo ultimamente, ficava uma pessoa responsável só para controlar isso tudo. E aí o pessoal dos fornecedores ficava desesperado. E às vezes a estadia do navio é pouca, é horas só no cais. Aí vem óleo lubrificante, vem óleo combustível, vem água, vem rancho, vem muita coisa ao mesmo tempo. E como é que você vai controlar isso tudo? Tem que coordenar. Aí é que o comandante bota a mão na cabeça e vale aqueles anos de estudo que ele teve, aquele tempo de praticagem, de estágio que ele teve, que ele foi acompanhando, aprendendo. E não é só ficar lá no camarote dele tomando conta. E aí, como é que tá? Não, ele tem que cair dentro também. Eu muitas vezes caí dentro de comandante, de imediato eu ia lá junto, pegava pacote de arroz pesado, ajudava a tripulação a carregar, entendeu? Isso aí, além de você ganhar credibilidade com a tripulação, é uma forma de humanidade, pô. Não vai deixar o cara lá de 70, 80 anos trabalhando, carregando saco de 5 quilos sozinho, não. Vamos ajudar o cara a carregar o saco, fazer formiguinha. Chama a tripulação inteira, anuncia lá no que a gente chama de boca de ferro. Atenção, tripulação, rancho chegando, toda a tripulação disponível. Perdão, só está liberado o pessoal indispensável para manter o navio funcionando. Todo mundo desce para ajudar, e quem não descer está de castigo, vamos embora todo mundo lá. E a gente ajudava. E vamos conferir, pessoal de máquinas, está chegando material. Ó, isso aqui não é meu, não, isso aqui é de máquina. Esse motor aqui eu não sei conferir. Ô chefe, chama alguém da tua área aí, o chefe ia lá, chamava, vinha se fosse material elétrico, vinha um eletricista. Material de enfermagem era eu que conferia, né? Tinha que ver a validade de cada seringa, de cada medicamento. Aí eu tinha que ver com o pedido no final de fechar as contas com o fornecedor. Ó, nós pedimos tantos quilos de batata, só veio tanto e veio menos. Nós pedimos 5 quilos, veio 4 quilos, e desses 4 quilos, 2 quilos estão podres. Como é que a gente faz isso? Vamos negociar isso aqui, volta isso tudo e vocês vão trazer quando? O navio vai sair daqui a 2 horas, vamos diminuir esse preço. Então tinha todo esse trabalho, toda essa logística. Você que trabalhou com óleo, você deve ter visto muito desse tipo de negociação a bordo aí, essa coisa toda, né? Mais alguma coisa? Tem aqui. O navio funciona como gaiola de Faraday, como os aviões, ou tem outro sistema de proteção contra raios? Desculpe insistir, mas eu estou curioso. Não, Tiago, pode perguntar à vontade. Olha, tem sim. O navio já é um grande para-raios, por sinal, porque ele está em contato com a água, tá? E ele tem o mastarel na parte de cima do tijupá. Para quem viu meus vídeos anteriores, sabe que tijupá é a parte que fica no teto da ponte de comando, no teto do passadiço. Nós temos antenas de radar, antenas de comunicação, que são verdadeiros para-raios. E ele está em contato direto com a água. Então, o raio que cai em cima desses pontos, ele vai fazer direta conexão com a água, então o navio não vai sentir nada, você não vai levar choque nenhum a bordo, porque ele já tem um para-raio natural, é aquilo ali. Tá? Então, quanto a isso aí, a gente não se preocupa não. Pode cair, o máximo que pode acontecer é pifar algum equipamento a bordo. Mas como também eu cito lá nos meus vídeos antigos, a gente tem redundância de equipamentos. Se queimar uma agulha giroscópica, se queimar um radar, você tem outro, tem 3, né? A agulha giroscópica, o último navio que eu estive, tinha 5.
Você queimando 3, ainda tinha mais 2. Tá? Então, é claro, se você não tem como evitar, né? Você vai enfrentar uma chuva de raios, é como eu falei, chuva não é problema, o problema é o vento. Então você pode atravessar uma chuvarada sem problema nenhum, desde que a sua carga esteja protegida, tá bom? Mas vento não, vento é complicado. Ah, Ned, esse horário, né? Tá bom, mas eu falo sim, Ned, vamos lá. É que o cesto da Gávea nos navios portugueses, né? Ele tinha um nome bem curioso, né? Chamava de caralho mesmo. Então, quando aqueles galeões, né, aqueles navios antigos, aquele cesto da Gávea que ficava lá no alto, era o pior lugar possível para o marinheiro ficar de serviço, né? Porque era lá do alto, naquele tempo não tinha radar, gente. Então, ele tinha que ficar lá do alto observando, porque quanto mais alto você tiver no navio, mais longe fica o horizonte, né? Aliás, quem sabe aqui a fórmula para calcular a distância do horizonte? Se alguém souber a fórmula aí, bota aí, que se não souber, depois que eu terminar essa explicação sobre o caralho, que aí que a Ned perguntou, eu cito para vocês como é que se calcula a distância do olho para o horizonte, tá? Então é o seguinte, você estando mais alto, você vai enxergar mais longe o horizonte, tá? Então esse cesto da Gávea costumava ficar na parte maior do navio, lá no, era o mastro onde ficava o cesto da Gávea, e quando algum marinheiro fazia alguma besteira, fazia alguma bobagem, o comandante dizia para ele, vai pro caralho. Ou seja, ele pegava posto lá em cima do cesto da Gávea, lá no caralho, para ficar observando, ó, tem um navio na direção tal, que está em rumo de colisão, ou então terra à vista, aquela coisa toda. Era um lugar que ninguém queria ficar, né? Era do caralho. Daí vem a expressão, vai pro caralho, vai. Tá bom, Ned. Bom, foi boa a pergunta, é interessante mesmo, é curioso isso aí, né? Quanto a quem sabe calcular a distância do horizonte, vamos ver se alguém sabe aí. Vamos lá, quem sabe? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Ninguém sabe? Vou responder então, hein? Olha, 2 vezes a raiz da altura, tá? Então é assim, você vai ter 2 vezes a raiz da altura que você está em relação ao nível do mar. O resultado vai ser a distância em milhas náuticas que você tem do horizonte visível. Tá bom? Então, se você tem um navio no horizonte com uma altura de 25 metros e o teu navio tem 28 metros de altura, como é que você vai saber a hora, a distância que você vai começar a ver os primeiros pontos altos daquele navio que está no horizonte? Então, você vai ter 2 raízes de H, que é 2 vezes a raiz da sua altura, mais 2 vezes a raiz da altura do outro navio. Tá? Então, o resultado vai ser a distância em milhas mínima, onde você vai começar a ver o outro navio lá. Então, se você tiver em um navio, você quiser saber a distância que você está do horizonte, você vai ver a altura que está o seu navio em relação ao nível do mar, tá? Qual é a altura do nível do mar até o ponto da altura dos seus olhos. Para isso, você tem os mapas que a gente chama de planos a bordo, e você vê a altura do passadiço, a altura do piso do passadiço. Aí você soma com a sua altura, você vai ter a altura dos seus olhos, mais ou menos. Então você aplica essa altura dos seus olhos até o nível do mar e bota 2 vezes a raiz dessa altura, que você vai ter a distância em milhas náuticas do horizonte. Lembrando que uma milha náutica é 1.852 metros, tá? Multiplica por 2 que fica bem mais próximo aí do real. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma coisa aí para perguntar? Eu notei aqui pelo meu visual que meu vídeo está um pouco falhando. Eu acho que deve estar falando aí para vocês também, né? Não sei se a minha internet aqui, deixa eu ver meu modem como é que tá. Meu modem está normal, deve ser alguma coisa mesmo aqui de ventoinha. Minha ventoinha está fazendo barulho, eu acho que vocês devem estar escutando aí. Então, gente, vocês gostaram da live? Vocês têm algum comentário a fazer? Eu prometi aqui para o meu padrinho, para o Rapina, né, que eu ia voltar a fazer as lives de navegação, porque realmente interessa, né, realmente é legal. E eu vou aceitar o convite aqui de várias pessoas que me pediram aqui para fazer o Ciência News, né, e
outros também, me pediram para contar muitos causos, assim, muitas histórias do mar, né, muitas histórias que eu vivi, não só técnicas, né, não só assim como a navegação estimada que eu expliquei hoje, mas histórias típicas, histórias curiosas, histórias bem interessantes, que eu tenho muitas para contar, muita coisa legal mesmo, muita coisa triste, muita coisa alegre, certo? Obrigado, Juan Pablo, excelente aula. Bom, eu espero que esteja assim de uma forma fácil para vocês, né? Muita gente me recomendou e teve aulas minhas aí que foi quase um pirula de duração ou mais e que ficou uma coisa assim extremamente técnica, entende? Não é essa a minha intenção. É porque a gente está tão acostumado com o chavão técnico, né, que a gente esquece que a gente está falando com pessoas que não conhecem. Né? Então, a gente vai aos pouquinhos ensinando o linguajar, né, as palavras que a gente utiliza no mar. Tá? Então, eu peço aí qualquer coisa que vocês queiram saber, coloca aí nos comentários alguma pergunta, que eu prometo que eu respondo, não só nos comentários, mas de repente em outras lives eu posso me referir a vocês, estar respondendo. E, claro, qualquer coisa que eu tenha falado errado aqui, vocês têm total liberdade para me corrigir, tá? Os conhecedores do assunto, os navegadores presentes, que porventura venham assistir essa live mais tarde, acho que eu nem vou editar, tá ótimo assim do jeito que tá, eu estou gostando. E as pessoas que refutarem, quiserem me corrigir em alguma coisa, fiquem à vontade, eu vou fazer a minha culpa, que eu vou dar razão à pessoa, com certeza, se tiver razão, se não tiver razão, eu vou explicar por que não tem razão e vou educadamente corrigir a pessoa também, vou ensinar, certo? Como sempre gostei de fazer. Acho navegação náutica um assunto fascinante. Léo Sayoshi, né? É fascinante, sim. A náutica, eu fui para a náutica justamente por causa da astronomia, né? Que foi a parte que me atraiu. Eu acho que eu nunca ia me dar bem, desculpe aí o pessoal da mecânica, tá? Mas não é muito a minha praia ficar lá no meio das máquinas, não. Se bem que hoje tá muito mais evoluído, né? Você fica dentro de uma sala com ar-condicionado, só vendo botões de alarmes e raramente você vai pegar no pesado, vai para graxa, vai para o meio da bomba, vai desmontar bomba, desmontar válvula, mas quando a coisa aperta, o pessoal cai dentro mesmo e você vê o pessoal sair da praça de máquinas, todo mundo o uniforme do jeito que estava macacão, né? Aquela coisa de todo mundo de branco não existe mais não, gente, é macacão, tá? Macacão cor laranja. Por que laranja? Porque o laranja, se você estiver no mar, ele sobressai mais no caso de um naufrágio e é mais fácil de uma aeronave, de um helicóptero, ver vocês de cor laranja no mar do que de branco, de cinza, ou seja lá o que for. Tá? A marinha de guerra que sofra, né? Porque eles são todos vestidos de cinza, mas mas no caso nós somos macacões de cor laranja, que é mais fácil refletir. Inclusive a gente usa muito aquela fita reflexiva em vários pontos do macacão, porque elas refletem a luz do sol e facilita a localização no mar, no caso de naufrágio, tá? Bom, então, uma net de duração acima de 7 horas de vídeo. Uma net de duração é o quê? 3, 10 minutos? Eu acho que é mais, né? Brincadeira, Ned, brincadeira. Valeu, gente. Então, olha, obrigado a todos, tá? Agradeço. Eu realmente é difícil. É caixa preta? Peraí, assunto interessante esse. É o mesmo motivo da caixa preta do avião ser laranja também. Exatamente. A caixa preta, né? Embora seja a famosa chamada caixa preta, ela nunca foi preta, né? Ela sempre foi laranja, para ser localizada, exatamente. Em navio a gente não tem caixa preta, não. Nós temos câmeras e microfones. Tá? Então, o que acontece? Tudo que você faz no passadiço, ou você fala no passadiço, ou qualquer movimento que você faça, você mudança de rumo, você faça qualquer alteração na rota, qualquer alteração significativa na navegação, fica registrado e fica gravado numa espécie de DVD, que você não tem acesso, e que se acontecer algum sinistro, a primeira coisa que a Petrobras ou a empresa do seguro vai lá faz é tirar aquele DVD lá de dentro e vai levar para a perícia para investigar o que foi feito nos últimos 30 dias que aquele disco esteve rodando lá e gravando tudo. Não chega a ser uma caixa preta não, mas tem outro sistema, tá? Tem outro sistema. Diz isso aí. O nome não é caixa preta não, é um outro nome lá que eu não me falha a memória agora aqui. Mas realmente a caixa preta não é preta não, é laranja. Nunca foi preta. Ok?
Gente, muito obrigado, então, eu espero que vocês tenham gostado, tá aí minha promessa cumprida de voltar ao tema da navegação, e eu pretendo, nas próximas lives, tá, eu vou me afastar um pouquinho dessas correntes. Eu vou explicar por quê, não é por maldade não, tá? Eu achei muito interessante a corrente anti-vacina, a corrente do Outubro Rosa, eu acho muito válido isso, mas a gente acaba se afastando. Eu fiz umas 3 seguidas e me afastei totalmente do meu tema principal, que era a navegação, e é o tema que mais chama atenção, né? Que o pessoal mais pede. Fora o falsos cognatos das dicas de inglês, que eu vou conferir, parece que até hoje ainda é o meu vídeo mais assistido, é aqueles falsos cognatos, né? Então, eu posso voltar da dica de inglês também, mas o meu foco aqui é navegação, tá? É a ciência da navegação. E também, relembrando aqui, rede de rapina de combate à desinformação da internet. Isso aí eu não deixo de citar nunca, tá? Porque eu me acho na obrigação, como divulgador científico, como educador, né, que eu acabo sendo também, é a minha responsabilidade em combate à fake news. Isso aí eu acho que a gente deve se unir cada vez mais e não deixar com que esses imbecis, esses idiotas, falem o que quiserem e ganhem milhares, milhões de seguidores, enquanto a gente pena aqui durante anos para ter 191 que eu tenho agora, e o meu amigo aí, o Ciência News, já me ultrapassou, já está com 290 e poucos, parabéns, viu? Conseguiu me ultrapassar aí, eu estou meio tartaruga, mas eu chego lá. Né? A gente pena aqui fazendo a coisa séria, mas a gente tem conteúdo. E é como o Rapina me ensinou, é a visualização é que importa. Rapina, tamo junto, meu parceiro, meu padrinho. Ned, muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Tiago Dornelles que fez várias perguntas, né, muito bem feitas, por sinal muito procedentes, né, que essas perguntas me ajudam a ter tema, né, embora eu tenha fugido várias vezes aqui do tema da navegação estimada, mas eu creio que eu tirei muitas dúvidas de vocês aí sobre coisas da Marinha Mercante, tá, e eu convido vocês a conhecerem o canal do Olho de Rapina, convido vocês a apoiarem o Olho de Rapina, convido vocês a apoiarem o canal da NED, tá? A assinarem lá o apoia-se barra NED Oliveira, vão lá no canal da NED, quem não é assinante dela, assinem, por favor, assinem o canal do Rapina. Entrem no meu canal, é fácil, entre no meu canal, vê lá todo mundo que eu sou parceiro, vai seguindo um por um deles, de cima e embaixo, todo mundo, até o do Orquidário Imperial, tá? Porque a orquídea também eu acho uma coisa muito interessante, tá? Então, vale a pena vocês assinarem, que vocês vão ter a última aula, quem gosta de cuidar de orquídeas aí, vão ter a última aula de orquídeas lá. Tá? Eu estou descobrindo os canais de pesca também, que é bem interessante, né? Pescadores também, né? Deve ser um assunto bem legal de se cuidar. E, aliás, eu vou logo dizendo, é proibido pescar em marinha mercante, hein? Desde que o marinheiro enfiou um anzol no dedo lá e deu um problema seríssimo, que ele teve que sair de helicóptero, foi um custo imenso para a Petrobras, para tirar ele de helicóptero de bordo, ele quase que perde o dedo. A partir daí, a gente não pode mais pescar no mar, é proibido pescar no mar. Então, essa história de, vocês têm peixe no mar para pescar, não. A gente vai na peixaria em terra, compra peixe e leva para viagem. Mas a gente é proibido de pescar no mar, tá bom? Só para curiosidade de vocês aí. Então, muito obrigado. Café com Pimenta com Jaquita, obrigado. Léo Sayoshi, Causa e Efeito, Tiago Dornelles. Se eu me esqueci de alguém aqui, pelo amor de Deus, me perdoem, pelo amor de Urânia, como diz nosso amigo grande Felipe Raime, né, do nosso Café Consciência, né? Pô, admiro muito ele, gosto muito dos vídeos dele também, né? Um abraço a todos, com a licença de vocês, posso ir? Então, fui!